e depois, pronto, e depois eu vou encaminhar um e-mail para vocês do termo de uso e imagem, tá bom? Vamos iniciar então o debate, encenação e modos expandidos de direção cênica, assistência, codireção, direção compartilhada, direção adjunta e o que mais foi inventado, com coordenação de Cacá Toledo. Lembrando que esta atividade é uma realização da Oficina Cultural Oswald de Andrade, Gestão da Poieses e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Queria pedir uma gentileza para o pessoal que fez a inscrição colocar os seus nomes, renomear aqui no Zoom, de acordo com como vocês preencheram a ficha de inscrição, tá? Para a gente para eu dar a presença na lista de chamada da Oswald, e quando acabar a atividade, eu encaminho um e-mail para vocês para solicitarem o certificado, beleza? Desejo a todos uma excelente atividade. Cacá, com você. Muito obrigado, Fabiola, pela recepção aí, pelo trabalho. Deixa eu só arrumar aqui a minha câmera. Queria dar boa noite a todos, todas e todes, nesse dia também que é Dia Mundial de Luta LGBT, QIA+, etc. Dizer que é com grande alegria que essa atividade hoje está acontecendo. Ela é também a finalização de um pensamento, de um trabalho muito longo que resultou no espetáculo A Morta, hoje em cartaz na Oficina Cultural Oswald de Andrade, de quarta a sábado, né? Uma montagem que parte de um projeto da própria Oficina Cultural que se chama Didática da Encenação, que é um projeto de aprimoramento de artistas, no sentido de que cada artista participante de um programa didático, pedagógico, formulado e aplicado por um encenador de teatro, experiencie as diversas áreas que constituem um grande espetáculo teatral. Eu tive a felicidade de ser o convidado dessa edição de 2022 para montar, em conjunto com a minha companhia, a Companhia Aberta de Teatro, a montagem de A Morta, de Oswald de Andrade, o grande modernista brasileiro. Nessa casa que o tem como patrono, né, a Oficina Cultural Oswald de Andrade. Esse programa foi um programa, então, muito extenso. Eu bolei um programa pedagógico bastante extenso, que a oficina acatou, né, e ele foi oferecido, em parte, aos atores e assistentes inscritos nessas áreas, né, que eu vou falar agora, e outras atividades como essa que foram também compartilhadas com o público, de maneira que o público pudesse compartilhar diretamente das nossas discussões, etc. Então, aqui hoje temos membros da equipe do espetáculo, temos vários atores do elenco do espetáculo e o público, né, que participa aqui dessa discussão junto com a gente. Essas oficinas, da qual essa faz parte, essa encenação e processos expandidos de direção cênica, também teve temas como, né, as que foram abertas ao público. Se é que eu não me esqueço nada, a gente trabalhou com oficinas abertas de teatro e modernismo, de cinema tropicalista, de máscaras, de bonecos, intervenções urbanas, site specific, espaços expandidos, assessoria de comunicação, visagismo e fotografia, né? E as que foram em ateliês fechados, que aí a gente chamou de ateliês, que eram as oficinas e os trabalhos que preparariam os atores para a montagem de A Morta, foram as oficinas que também atenderam, esses ateliês também atenderam a formação de assistentes, né, nas diversas áreas. Essas oficinas foram o ateliê de trilha sonora, ministrado pelo Felipe Antunes, o de direção de movimento, a cargo da Cláudia Neuwa Basile e do Rogers Douglas, aqui presentes.
o de figurino, a cargo do Juliano Tibúrcio, o de cenografia e cenotécnica, a cargo do Murilo Carraro, iluminação com a Aline Santini, interpretação e direção comigo, e camarim com a dona Ana Laurino. Né? Aplicamos aí também, introduzimos aí nessa formação esse olhar para o departamento do camarim, né? Muito pouco conhecido dos atores recém-formados em escola, que não se enquadram ainda numa produção que abrigue esse profissional. Como complemento disso tudo, a gente teve a participação da professora Marília de Andrade, né, bailarina, fundadora do Departamento de Artes Corporais da Unicamp, filha do Oswaldo de Andrade, que participou também de uma mesa como essa, onde ela falou de sua relação com o pai, de teatro e de dança, né, falando do seu próprio trabalho e da dança aplicada ao modernismo e etc. Então, dentro desse programa, essa é a nossa última conversa aberta, que eu pensei que a gente poderia introduzir nessa história da didática da encenação uma conversa sobre alguns dos trabalhadores fundamentais na área da criação e da direção cênica, que não é necessariamente o encenador titular ou diretor geral, né, como a gente pode chamar, falando dessas relações que a gente não sabe muito bem como funcionam ou muito bem como nomear. Então a gente acha que é uma mesa bastante inédita, né? Que eu formulei a ideia dela, esse start, junto com o Ivan Andrade, aqui presente também. E para isso eu pensei em convidar alguns diretores com quem eu co-dirigi ao longo da vida. A co-direção para mim é um lugar bastante comum. Eu dirijo muito em parceria desde o começo dos meus trabalhos, mas em grandes espetáculos com o Fábio Mazzoni e o Ivan Andrade, a gente trabalhou como co-diretores adjuntos de um outro diretor, e Cláudia e Roges trabalham comigo agora diretamente na co-direção de diversos fragmentos do espetáculo, além da preparação corporal dos atores, né? Então eu queria apresentar para vocês hoje aqui na mesa o Fábio Mazzoni, que é diretor cênico e produtor cultural, o Ivan Andrade, que é diretor de teatro e pesquisador de teatro, e a Cláudia Nioa Basile e o Regis Douglas, da CIA Pé no Mundo, que são coreógrafos, bailarinos e diretores da companhia e de suas coreografias. Bom, eu sou Cacá Toledo, diretor de teatro e agora o criador aí desse programa pedagógico dessa edição, que é uma experiência para mim também bastante inédita, que parece que está dando um bom resultado e que você pode conferir, então, direto no espetáculo. Então, eu vou dividir aqui. A mesa é bastante informal, justamente pelo ineditismo, né? A gente tem a presença aqui também do Werner Schulz, que é meu parceiro na direção de arte da Morta, o que é um departamento bastante grande, porque engloba todos os outros. Então é onde eu divido um pensamento muito direto. E a gente vai começar a falar dessas relações cruzadas e de como cada um vê isso assim. Como eu assumo aqui o lugar também de mediador, claro que eu não vou falar das coisas diretamente, mas no segundo momento, as perguntas, tanto dos colegas que vão falar, quanto do público, podem ser feitas diretas a mim, que eu também estou disposto a falar do que vocês quiserem saber da minha parte. Então eu vou chamar primeiro o Ivan Andrade, que assim começou a pensar comigo aqui na mesa. Acho que a gente tem um certo tempo, cada um para falar, uns 10 minutos, para depois a gente abrir. E aí, Ivan, eu vou pedir para, se você quiser falar do seu trabalho como trabalha, o Ivan tem parceria com diversos outros diretores, além do seu trabalho autoral, e também dizer um pouco, me ajudar um pouco também nessa ideia dessa mesa para que a gente espalhe aí esse pensamento e deixe as pessoas mais antenadas. E na sequência eu vou encaminhando o Fábio, a Cláudia e etc. Com a palavra, Ivan Andrade. Não está saindo o teu áudio, Ivan.
Não? Tá difícil, vai testando aí, a gente começa Eu por outra vou... O via. Marcos está por aí? Eu mando o Marcos para ele. Tá, peraí. Tá joia. Então vamos começar ali pelo Fábio, né, Fábio? Vamos pular para o Fábio. O Fábio, a gente trabalhou primeiro, a gente trabalhou junto algumas vezes, mas a gente trabalhou primeiro, o Fábio, não só como diretor assistente, mas também como diretor de movimento, né? O Fábio é um diretor cênico também muito ligado ao universo da dança e também tem experiência com a assistência de direção ou a gestão e direção de corpos estáveis, como, por exemplo, né, como ser assistente do Ismael Ivo no Balé da Cidade, que foi a experiência mais recente aí, da qual eu tenho contato, né, Fábio? Então, vamos abrir, Fábio. Fala do seu trabalho, né? E também dessas relações aí que você passou com esses grandes caras que você encontra. Vamos lá, meu áudio está funcionando? Tá, né? Super. Primeiro, eu quero agradecer, Cacá, você pessoalmente pelo convite. Para mim é uma felicidade estar participando desse projeto aqui de vocês, que eu respeito muito. Eu acho que é um projeto super importante e a minha formação, ela vem desse lugar de você ter que fazer tudo. Eu sempre fiz tudo, em todas as áreas, né? Na frente e atrás do palco. Então, quando a gente coloca o foco nessas áreas que não são as áreas, digamos assim, que mais aparecem, né? Mas que são as áreas mais fundamentais, porque sem elas a coisa não acontece. Então, a gente está falando de técnicos, a gente está falando, né, de camarim, backstage, enfim. Até mesmo o produtor, né? Às vezes o produtor ele é subvalorizado e é uma figura fundamental assim para todas as produções cênicas. Então, eu acho que é um trabalho de excelência que vocês estão fazendo aí em torno, né, desse que culminou nesse trabalho, a Morta, né, Cacá? Enfim, Isso, então inclusive, eu não falei do ateliê de produção, que também teve e continua tendo ativo, e as meninas são maravilhosas. maravilha. Então, assim, eu acho que esse é o gancho para minha entrada. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, assim, para não me estender. São 10 minutinhos. Eu comecei, na verdade, descobri o teatro no Tuca. Eu fui fazer um curso de teatro amador lá no Tuca e acabei virando ator e assistente de produção, enfim, comecei a me envolver com o teatro ali quando, na época, um dos professores ali era o Luciano Quiroli, o Lute. E o Lute falou para mim, você tem que ir para o CPT, para o Antunes, você tem que trabalhar com Antunes, e ficou falando aquilo na minha cabeça, e eu fui fazer o teste lá para o CPTzinho, acabei entrando, acabei fazendo o Drácula e outros vampiros, que foi um espetáculo que eu gosto muito, um espetáculo mais antigo. Enfim, e lá eu comecei a entender o teatro do jeito que eu entendo até hoje. Né? Lá, como o ator é responsável pelos seus próprios objetos cênicos, e você tem que ficar. Você tem que fazer tudo, você tem que saber fazer de tudo. Eu comecei a trabalhar com Serrone, comecei a ajudar a montar palco, comecei a ajudar com cenotecnia. E até mesmo algumas cenas que o Antunes ele me passava para falar, olha, tal, resolve uma cena aí, eu repasso uma cena. Na verdade, o Antunes ele gostava muito de repetir o espetáculo, mesmo quando o espetáculo estava pronto, ele fazia, às vezes, antes da sessão, ele fazia um ensaio geral, né? E teve uma época que ele fazia muito isso. Enfim, então, eu venho desse lugar, de saber fazer tudo. E fui um assistente de direção quando trabalhei com o Gabriel Vilela, né? Que tinha muita devoção pelo que estava fazendo e muito respeito pelo Gabriel, pelo criador, pela figura principal ali da direção, né? Ali a gente tinha o Kaká também, né? Ivan, e outros tantos ali, e muitas pessoas que vieram do Antunes, né? O Gabriel também sempre gostou de ficar ali perto do Antunes, perto do CPT, vendo sempre o que estava acontecendo, admirava muito o Antunes, falava muito do Antunes. Então,
Quando eu fui e fiz assistência de direção e fui diretor assistente, era com... obviamente, ali eu estava fazendo o que eu considero que é um pós-doutorado, porque você acompanhar de perto, né, um criador, como esses grandes criadores que existem, que estão trabalhando hoje, outros que não estão mais, isso é um aprendizado que é inesquecível, é a tua experiência, aquilo que você guarda para o resto da tua vida, aquilo que você vai fazer, que você vai repetir as coisas boas depois e vai tentar não fazer as coisas que não eram tão legais, né? A gente acaba sempre tentando fazer assim. Então, eu nem sei se eu tô indo na linha que tem que falar aí, porque o assunto, eu também nunca tinha parado para analisar sobre esse aspecto, né, essa questão da assistência de direção e tal. Mas o que eu posso dizer é que, na minha experiência, ter trabalhado com Antunes, com Gabriel Vilela, mais recentemente com o Ismael Ivo, eu considero que foram 3 grandes mestres da minha vida, né, onde eu aprendi tudo que eu sei hoje, eu aprendi com esses caras, com o Cerrone também, que eu trabalhei bastante, mas que é um cenógrafo. Enfim, então eu tenho verdadeira devoção e admiração por essas pessoas. Elas formaram aquilo que eu sou, aquilo que eu sei, né? Quando eu comecei a fazer os meus trabalhos autorais, obviamente que eu peguei um pouco de cada coisa, de cada lugar, e, enfim, aí entrei num processo de criação meu. Aí é outra história, né? Eu não tenho também muita experiência com co-direção, aliás, com direção coletiva, desculpa. Isso é um processo pelo qual eu pouco participei. Então, eu não sei muito bem como que é essa experiência de direção coletiva. Com a dança, a minha relação com a dança, ela foi diferente, porque eu não coreografo, eu não sou coreógrafo, né? Então eu nunca coreografei, eu sempre trabalhei com... então eu tive sim, porque quando você está trabalhando com um coreógrafo, o coreógrafo ele está criando ali junto com você, é criação coletiva, tá vendo? Eu tinha feito e nem sabia, mas tem isso, né? Porque o coreógrafo ele está junto com você ali. Então, você resolve uma cena, a luz, a atmosfera, enfim, a intenção, aquilo que você precisa, mas aí o coreógrafo está lá e coloca o movimento no bailarino a partir né, daquilo que você idealizou. Então, ele está criando junto com você. Então, são experiências incríveis, mas são experiências diferentes. E, Cacá, eu não sei mais para onde que eu estou indo, o que eu estou falando, acelerei num lugar aí, você me colocou para começar, eu não estava preparado, eu queria fazer algumas anotações a partir da fala do Ivan, eu estou com papel e caneta aqui, enfim. Agora, no improviso é o que dá, bicho, é isso, tô indo, vai, me ajuda aí. É isso, eu acho que a ideia é a gente jogar assim, né? Primeiro se apresentar algumas ideias, porque aí a gente consegue começar a conversar um com o outro e as pessoas com a gente. Então é isso aí, esse é o Fábio Mazzoni. Chegou o som aí, Ivan? Vamos lá, vocês estão me ouvindo agora? Opa, olha lá. Opa, boa noite, gente. Desculpa que E, Fábio, desculpa te jogar aí na fogueira. Olha só, então começar do início, que é mais do que me apresentar ou apresentar meu trabalho, é a ideia da mesa sobre a qual eu e o Cacá conversamos quando propusemos. A princípio, o Cacá, dentro dessa ideia que ele estava montando essas oficinas, ele tinha falado de uma mesa sobre assistente de direção, o que em si eu já tinha achado muito boa. Porque, como o Fábio contou, esse tipo de trabalho, ou essa formação, é muito pouco contado e muito pouco compartilhado. Até no Brasil, não se estrutura como uma função clara ou como uma profissão. Isso a gente vai se virando, é uma maneira da gente se formar, alguns têm mais talento, algo que vai acontecendo com algumas pessoas, pela proximidade, por uma relação afetiva, etc. Mas, no momento, eu também estava um pouco inquieto, também não exatamente com assistência de direção, apesar da ideia ser ótima, mas também com isso que não é muito nomeado. Isso por quê? Porque o diretor, como a gente conhece, ele é uma invenção do século XIX, né? Porque até então ele só colocava em cena,
A partir do fim do século XIX e o início do século XX, o diretor, que é como nós os conhecemos hoje, ele é responsável por uma escritura cênica, seja em confronto com o dramaturgo, seja se harmonizando com o dramaturgo. E a partir do século XX, metade do século XX, ele ainda começa a desenvolver uma técnica para o seu tipo de linguagem, ele começa a desenvolver um tipo de ator para o seu tipo de trabalho, ou seja, o diretor ele começa a ser responsável por uma linguagem própria, não apenas pela leitura e concepção de um espetáculo, mas por um universo próprio. Isso teve uma duração, reinou durante todo o século XX, com muita primazia e esplendor. E chegou tardiamente no Brasil, inclusive, a partir, enfim, a gente sabe a história do teatro moderno, a partir de Ziembinski, que começa a se ensaiar, de fato, o espetáculo, e começam, assim, uma série de gerações que vão aprimorando isso. Mas já no fim do século XX, isso também começa, como o próprio Fábio falou, outros tipos, ou, na verdade, tem a criação coletiva da década de 60, mas que aí é criação coletiva. Mas no fim do século XX, a gente tem os grandes diretores no Brasil. Vamos pegar no Brasil, década de 90. A gente já passou por Zé Celso, passou não, nenhum deles passaram, eles estão aqui. Mas Zé Celso e Antunes Filho, que tiveram sua importância. Depois veio uma outra geração, Gerald Thomas, Gabriel Vilela, Ulisses Cruz. E, junto com isso, logo depois também vem o processo colaborativo, os grupos fomentados, que vão desenvolvendo novas formas de criação, que não é mais a criação coletiva da década de 60. Então, é um outro tipo de criação que começa a se estabelecer. E tudo bem, isso tudo, de certa maneira, a gente consegue mapear, começa a entender, etc. Mas também tem uma função que escapa desse tipo de criação colaborativa, que é isso que a gente tentou nomear aqui, que é uma direção compartilhada, ou alguém, na verdade, que é um diretor adjunto, que não é nomeado como o grande diretor, mas que, na verdade, é responsável não só pela execução do espetáculo, pela realização, como pelas minúcias, pelos bordados do espetáculo. Agora misturando um pouco essa ideia que estava me inquietando, que eu apresentei para o Cacá e a gente expandiu, digamos assim, o nome da mesa, partindo um pouco da minha experiência. Eu, justamente, eu me formei em direção teatral na USP, ou seja, o ideal não, a carreira ali projetada é de se formar um grupo, ou começar a dirigir espetáculos, etc. Mas, justamente, numa oficina da Oswald de Andrade, eu comecei a ser assistente lá na oficina do Zé Celso, que estava remontando todos os espetáculos, e eu via que o próprio Zé Celso não sabia muito como lidar como assistente de direção. Tudo bem. Aí passei por uma outra experiência que não era responsabilidade da oficina, mas a gente ensaiava aqui. Eu fui trabalhar com um diretor que chamava Frank Castor. Ele montou aqui alguns espetáculos no Brasil. O Castorf é um diretor, um alemão, na época ele era diretor do Volksbühne, que é um teatro estatal em Berlim, ou seja, tem um orçamento imenso, tem tudo à disposição, etc. E ele foi convidado para dirigir um espetáculo aqui. E eu fiquei impressionado porque ele chegava, a gente ia ensaiar, era um Nelson Rodrigues misturado com Rainer Miller, com elenco brasileiro e alguns alemães. E eu fiquei muito, assim, eu era coordenador técnico, então tinham 3 assistentes brasileiros, 3 assistentes de direção brasileiros, e eu era coordenador técnico, sem saber ainda o que era isso, o que eu ia fazer. Eu tinha 20 e poucos anos. E eu fiquei impressionado que o Castor, ele ensaiava 1 hora por dia. Ele chegava, sentava na cadeira, gritava com os atores, saia gritando, não sei o quê, levantava da cadeira e ia embora. E ninguém mais sabia o que fazer, o ensaio acabava ali. Com o tempo, eu fui percebendo, na verdade, o Castor, ele dirige o espetáculo, ele dá as coordenadas, ele faz isso e aquilo e vai embora. Esse é o trabalho dele, na concepção dele. Ele, como dirigia um teatro estatal imenso,
ele entendia que, na verdade, toda a equipe, na verdade, passaria o resto do dia colocando aquilo de pé, inclusive os assistentes de direção. Mas os assistentes de direção brasileiros não sabiam, porque a gente não sabe ser assistente de direção. A gente não... Ele ia embora e esperava que no dia seguinte tudo aquilo que ele deu à direção estaria encaminhado, realizado, ensaiado, costurado, decorado. Ele dá a direção, ponto, acabou. Só que isso, a gente tinha 1 mês para montar o espetáculo. Eu acho que os assistentes de direção demoraram 3 semanas e meia para entender qual era a função deles. E eu, na parte técnica, a gente ia correndo atrás, enfim, o espetáculo aos trancos e barrancos foi feito. E aí, depois dessa experiência com o Castor, eu comecei a ter, junto com o SESC, comecei a trabalhar com outras companhias e ia sempre observando como se estabelecer essa relação, que às vezes, aliás, muito do universo da dança também, às vezes tinha o diretor assistente, ou assistente de direção, o ensaiador, o responsável, o diretor técnico, o coordenador técnico. Quer dizer, é uma companhia na Europa, por exemplo, que precisa fazer turnê e que às vezes precisa montar com uma certa agilidade, fazer substituição com agilidade, isso tinha todas as funções muito mais claras. E simultaneamente eu ia trabalhando com as companhias e comecei a trabalhar com os outros diretores aqui. Só que isso era uma coisa que a gente também não sabia, eu nunca soube como nomear minha própria função. Então, até hoje, eu trabalhando com o Gabriel Vilela, eu assino diretor assistente. Mas a gente já discutiu várias opções, diretor adjunto. Eu nunca me importei muito, porque é uma coisa como a gente não sabe muito nomear. E talvez vai descobrindo na relação que a gente foi descobrindo como fazer. E no meio desse caminho, também, assim, outras questões foram aparecendo, né? Como se dá uma codireção, né? Como se daria uma codireção? 2 pessoas dirigindo? Qual que é o limite para isso ser possível? Quem que, na hora de uma discussão, quem que define? Existiria alguém? Essas questões começaram a surgir inúmeras vezes, em vários momentos. Eu fui trabalhando com outras pessoas, também aí fazendo minhas direções e descobrindo a minha própria maneira de dirigir. Nunca foi, como o Fábio falou, nunca foi uma direção coletiva, sempre foi uma direção, mas, digamos assim, de uma maneira um pouco mais distribuída, uma maneira menos autocrática, mas sempre em diálogo, etc., mas que ainda assim é uma direção. Mas essa questão de outros modos de descobrir, que não seja o processo colaborativo, eu acho que é algo que a gente pode aqui colocar em discussão a partir de reunindo experiências. Ou não, ou, na verdade, quando eu digo que houve a primazia do diretor no século XX, não quer dizer que isso esteja em crise. Eu acho que ainda persiste e eu ainda acho a unidade do diretor teatral é fundamental e maravilhosa. Mas, enfim, passada a experiência da criação coletiva, processo colaborativo, e agora que a gente vive num momento de rede, né, em que cada vez mais as contribuições se dão de outras vias, por outras formas de mixagem, mestiçagem, etc., de que maneira a gente pode colocar em discussão esse papel, essa função, ou essas funções todas, ou se elas precisam ser tão bem demarcadas como eu disse. Diretor teatral, diretor assistente, assistente de direção, coordenador, etc. Ou se não, ou se isso também pode borrar essas fronteiras. Enfim, acho que era um pouco essa a ideia da mesa quando a gente colocou, né, Cacá? Exatamente essa, né? Tipo, embasar a coisa de maneira a dar a entender de que, enfim, de que as funções existem, de que elas são necessárias, de que a partir de não há uma formação, né, para essas funções que se ligam à mediação, né, vamos dizer, entre o pensamento da cena e os atores mesmo, assim, quem atua diretamente no palco, mas que a gente, enfim, que trabalha, né, nessas estruturas experiencia. E
E principalmente num momento anterior, quando a gente está começando com isso, e isso muitas vezes se liga naturalmente ao período da juventude, é um terreno muito complicado de se mover, de se mexer, de saber qual é ou não a autonomia, né? A direção que é mais artística, o que é a cocriação, que direção é a mais técnica, porque existe uma direção operacional que também é necessária, né? Como auxiliar. E aí, lembrando que a gente está fazendo essa mesa aqui, estamos de volta ao universo online, né? Que o Fábio está falando de São Paulo. Eu hoje estou aqui em Socorro, no interior. O Ivan está lá na oficina Oswaldo de Andrade. E a Cláudia e o Roges estão em Paris, fazendo uma residência. Cláudia e Roges, que também são diretores, coreógrafos e bailarinos, né? São da área de dança. Trabalharam diretamente comigo na encenação da Morta, assinando a preparação preparação corporal e direção de movimento do espetáculo. E aí, Cláudia e Rogers, como que é essa história na dança? Né? Ou nas artes cênicas, mas do ponto de vista de vocês, e vocês que, pela própria característica da companhia, né, que se baseia na figura de vocês dois, são diretores que atuam em co-direção o tempo inteiro. Como que é isso? Inclusive falam aí com a gente no mesmo quadro. Sim. Olá, boa noite a todas. Boa noite. Todos, todes. Boa Nos ouvem noite. bem? Sim, sim. Uau, Sim, sim. Primeiro, obrigada, Cacá, pelo convite aqui, né? É um momento muito importante para nós, porque a gente está podendo rever, né, vocês, essa equipe linda. Inclusive, eu falo sempre que foi uma curadoria genial do Cacá, porque reunir grandes profissionais, cada um com características muito peculiares, e fazer acontecer, inclusive profissionais que não se conheciam anteriormente, e fazer acontecer a Morta é de fato um acontecimento, né? Assim, bem importante para as artes cênicas no Brasil, em São Paulo. Então, muito obrigada, a gente está muito feliz de poder rever essa equipe, poder rever pessoas do elenco também, e falar de um lugar que vocês, na verdade, nos conhecem para além aqui das nossas falas, né? Para além dos nossos depoimentos, mas nos conhecem no fazer, né? Colocando a mão na massa mesmo, né? Do nosso jeito mesmo de conduzir o trabalho. Sou Cláudia Mabasile, eu sou diretora, coreógrafa, bailarina, assumindo várias frentes da companhia Pé no Mundo. Eu sou o Rogers, junto com a Cláudia, na direção, na coreografia, interpretação, produção, e precisar fazer as companhias independentes. Essa sobrecarga que passa pelos artistas brasileiros. E a gente não se dá conta de qual função, né? Como disse Ivan, qual função é a nossa, de fato. Acho que é importante para nós falar, né, da onde parte a pesquisa de linguagem da companhia. Nós somos uma companhia de dança contemporânea, mas com as bases muito firmadas nas danças e manifestações da cultura afro-indígena brasileira. Então, já desse ponto de partida, esse é um lugar onde é uma referência para nós, né? O modo de fazer na cultura popular brasileira é muito específico, né? Então, quando a gente se deparou com esse lugar de assumir o nosso trabalho enquanto companhia, a gente imediatamente se virou para esse lugar, né? Como esse trabalho dentro das comunidades, dentro dos grupos, das manifestações afro-indígenas, eles acontecem, né? Porque, de fato, é uma comunidade que levanta, né, as manifestações. E elas são mais, além da nossa atuação que é em dança contemporânea, como o Cacá falou, as manifestações elas são muito maiores do que a dança em si, né? É uma brincadeira que engloba diversas linguagens artísticas ao mesmo tempo. E a figura dos mestres é muito presente, né? É uma figura muito forte. Então, existe uma hierarquia, né, dentro das manifestações, que é respeitada, que tem um lugar muito demarcado, mas, ao mesmo tempo, as manifestações elas são muito porosas para que a comunidade também contribua e construa, né? Então, tem essa figura do mestre, que, ao mesmo tempo, é uma pessoa que conduz o trabalho coletivo, né? Então, esse é um ponto de partida para nós, né? A cultura popular,
as manifestações afro-indígenas brasileiras como referência na condução de um trabalho, né? Então, esse é um ponto de partida, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um cruzamento de informações, porque, como na maioria aqui dos depoimentos, a gente não teve uma formação específica em direção, até porque, durante muitos anos da nossa trajetória, nós fomos bailarinos, né, de companhias, bailarinos para outros coreógrafos. Então, esse lugar de atuação também acabou que nos formou, né? Essa formação se deu na cena. Então, acontece esse lugar de cruzamento e hibridismo entre as manifestações da cultura afro-indígena brasileira e as nossas atuações com diferentes coreógrafos e diferentes companhias, como Antônio Nóbrega, por exemplo, que vem desse lugar, mas a gente também trabalhou com Ismael Ivo, com Ivaldo Bertazzo, Rogers Cláudio de Souza. Então, são diferentes abordagens e diferentes pesquisas de linguagem que também nos interpelam até hoje no nosso modo de fazer. Para além disso, como o Cacá também mencionou, as nossas experiências internacionais também mediam, né? Porque a partir do momento que a gente sai do nosso país, carregado dessas informações, dessas pesquisas, a partir das manifestações da cultura afro-indígena brasileira, e se depara com uma outra forma de produzir, uma outra forma de criar e conduzir um trabalho fora do Brasil, isso foi um choque de informações que, a princípio, nos deslocou de diversas formas, até a gente entender que a gente não tinha um lugar, a gente ainda está entendendo, e essa nossa co-direção aqui, ela é um processo contínuo, a gente está sempre buscando entender e construir essa nossa relação, então não se finda, né, aqui nesse momento, mas acho que para a gente tem esse lugar de compreender esses deslocamentos o tempo todo, né? Então, a gente está agora nesse momento, inclusive, em Paris, numa residência artística, onde os olhares para a criação são diversos também, né? E que eles nos aceitaram como artista residente e artista co-residente, né? Então, e aí as relações, eles nos entendem aqui da mesma maneira, não tem uma hierarquia entre eu, que fui a contemplada com a bolsa, e o Ross, que me acompanha como um artista co-residente, inclusive em todos os direitos, né, de descontos em museus, em espetáculos e acesso a diversos lugares. Então, o olhar daqui de fora, principalmente falando de Europa, né, onde a gente mais circulou, também acabou que, mesmo a princípio sendo um choque e nos mobilizando nem sempre tão positivamente, acabou também mediando a nossa maneira de conduzir os nossos trabalhos, porque aqui a gente foi percebendo que existem diversas funções, né? Diversas funções, para além das muitas que a gente tem dentro da condução e da administração, da criação, montagem de espetáculo, mas a própria pesquisa, né? Então, nós na companhia somos Rogers, eu, e a gente tem um terceiro, nós nos entendemos como um triângulo, que é a Mariana Quinn, que é a minha irmã, e ela é jornalista, então ela não atua diretamente nas artes cênicas, mas ela é jornalista e trabalha mais diretamente com a pesquisa no cinema, a representação dos corpos negros nas obras audiovisuais. E aí a gente foi entendendo esse triângulo bastante nesse lugar de uma função que a princípio começou como orientadora de pesquisa teórica nos nossos projetos, né, como o Ivan comentou, né, os projetos fomentados, né, nós estamos no nosso terceiro fomento agora, a dança, e dentro do fomento nós atuamos em 3, Rogers, eu e Mariana. E a Mariana começou como orientadora de pesquisa teórica. E olhando para tudo isso, a gente entendeu que, na verdade, era mais do que isso, né? E para nós existe uma curadoria de pesquisa, né? Para onde a gente direciona o nosso olhar quando a gente começa a criar. E, obviamente, que esse olhar ele não está só pautado em questões técnicas da dança, né? Ele está pautado por diversas outras questões, justamente se tratando, né, na representação de corpos negros na cena. Então, a gente
foi entendendo e olhando para outros lugares e criando a nossa maneira de se relacionar, tendo 3 pessoas à frente dos trabalhos da companhia, passando por esses lugares, manifestações da cultura afro-indígena brasileira, os trabalhos que nos construíram na nossa fase de atuação com outros bailarinos, como bailarinos com outros coreógrafos, e os deslocamentos por outros países, principalmente os deslocamentos passando pela Europa. Eu acho que são esses lugares para nós, assim. Só complementando o que a Cláudia falou, eu acho que também tem essa função, né? A Cláudia falou desse hibridismo do nosso trabalho em direção, que a gente entende que esse papel, essa figura de diretor, ela é muito dinâmica. Ela é dinâmica dependendo do trabalho que você está fazendo. A figura do diretor é dinâmica, depende da equipe com a qual você está lidando, o elenco que você está trabalhando. E muitas vezes é muito diferente do que a gente pensa. Na prática, a figura do diretor talvez seja que na prática tem menos glamour, porque é ele que está gerindo pessoas, está gerindo a ideia. E muitas vezes a gente se deparou com essa realidade quando o nosso papel de simplesmente, entre aspas, dançar ou coreografar, esse papel ficava sufocado, negligenciado, porque estávamos tentando dar conta da demanda de articular projetos de formação, a construção de linguagem, didática e gestão de pessoas. Pode um coreógrafo dirigir seu próprio trabalho? Sim. Mas, às vezes, para o nosso trabalho, no nosso caso até de companhia e dos artistas brasileiros, a gente se distancia do nosso papel da cena e tende a dar conta de outras demandas pela nossa própria existência e resistência. Então, nesse lugar, a gente vê que, opa, tem outra função acontecendo aqui. Qual é essa? Ninguém nunca me disse. E a gente entende que é direção porque nós estamos criando pensamentos, sistematizando pensamentos, e a partir dessa sistematização de pensamentos e de dinâmicas e didáticas, a gente agrega profissionais, traça caminhos, estratégias para determinados caminhos. Então, isso é direcionar o caminho e trajetória de um trabalho, do coreógrafo ou dessa instituição, companhia. Então, aí a gente fala, opa, se eu estou direcionando, então eu sou o diretor. Então, nesse lugar, a gente também consegue perceber isso, assim, opa, tem outra função que não é do coreógrafo. E para que o coreógrafo e o bailarino dê conta desse espaço no qual o diretor está me levando, o diretor que somos nós mesmos, No caso, somos nós. a gente sente muitas vezes esse lugar. Que bom que somos 2, porque aqui a gente precisa equilibrar às vezes. Olha, tem uma demanda muito grande de direção, de um projeto, de coisas acontecendo, que bom, ou de fazer trabalhos, né? Articular para que as coisas aconteçam. Então, a gente precisa se dividir para dar espaço para alguém, em algum momento, fluir com a linguagem artística, porque a arte ela não pode morrer, a dança não pode morrer, o devir artístico é necessário. Então, os espaços de residência, qual estamos aqui agora, é necessário, e às vezes a gente sente muita falta disso, precisamos articular para que hajam mais espaços como esse, né, no nosso território. E nisso a gente entende que a figura e o trabalho do diretor está muito próximo também do artista. Então, dessa linguagem, dessa identidade que o artista tem, vai também mediar esse caminho que essa direção vai gerir o caminho. É isso. É isso, tem que se estender. Tá. Continuando para a gente ampliar mais a coisa, eu queria falar, Fábio, aí da sua experiência, por exemplo, lá com o Ismael Ivo no Balé da Cidade, né, que imagino que, primeiro, como era o seu trabalho ali, mas queria assim, é difícil para a gente entender a configuração desse lugar, por exemplo, de um corpo estável, né? Uma vez que ninguém participa de um, praticamente. Sim, raramente a gente participa no Brasil. Então, como que era essa relação do diretor do balé, né, para com as direções que aconteciam, que eram mais ou menos onde eu imagino que era o lugar onde você se encontrava? Dá uma explicada nisso pra gente, nessa estrutura, ou como isso acontecia, ou como Tentar. acontece, né, no balé, não sei.
Bom, vamos lá. Vou começar falando dessa estrutura, né, propriamente dita. O Teatro Municipal, ele tem alguns corpos estáveis, né? Ele tem a Orquestra Sinfônica Municipal, ele tem o Coral Lírico, ele tem o Coral Paulistano, ele tem o Quarteto de Cordas da cidade e ele tem o Balé da cidade de São Paulo. Então, são 5 corpos estáveis, além da EDASP, né? Da escola de dança. Mas aí é outra coisa. Mas, enfim. Então, o Teatro Municipal ele funciona fazendo a gestão desses 5 corpos estáveis, né? Que se encontram, ou deveriam se encontrar, ou poderiam se encontrar nas óperas, né? Que é uma casa de ópera, então tradicionalmente, né, o balé participa e tal. É que o balé da cidade não é uma companhia clássica, uma companhia contemporânea, enfim. Então, mas muitas vezes o balé participa, como está participando agora, né, de uma ópera. Então, existe essa interação. E sempre teve a figura do diretor artístico do Teatro Municipal de São Paulo, né? Durante muitos anos foi o próprio maestro John Naschelin, que além de ser o maestro regente da orquestra, ele era também o diretor artístico. Depois, com a saída do Naschelin, teve uma... Foi o Kleber Papa, me lembrei agora do nome, foi o Kleber Papa, na sequência foi o diretor artístico, e depois do Kleber Papa criou-se um comitê artístico, onde fazia parte o maestro Roberto Minchuk, que era o maestro da USM, o Ismael Ivo, 2 pessoas da organização social que fazia a gestão do contrato do Teatro Municipal, e o próprio secretário da Cultura, na época o então André Sturme. Então foi um momento ali que teve uma configuração bem diferente, um comitê artístico que cuidava da programação do Teatro Municipal como um todo, e foi um momento muito legal, porque tiveram coisas incríveis que nasceram ali naquele momento, né? Mas, enfim, como toda grande estrutura, existiam grandes problemas ali dentro do Teatro Municipal, que existem até hoje, que tem a ver com a gestão, porque é um contrato muito grande, um contrato milionário, né? E o Teatro Municipal tem uma fundação. Então, existe a Secretaria da Cultura do município, existe a Fundação Teatro Municipal e existe a organização social que faz a gestão do contrato. Você trabalhar um comitê artístico ali com 5 pessoas é uma coisa. Agora, você administrar um contrato de 500 milhões de reais em 3 é muito difícil. Então, todos os problemas do Teatro Municipal, eles têm na base essa triangulação, né? De 3 poderes, digamos assim, secretaria, a organização social e a fundação. Então, dentro do Balé da Cidade, a hierarquia era muito simples. O diretor artístico era o Ismael Ivo, e ele fazia questão de exercer essa função na sua totalidade. Então, ele desenhava a programação toda, né? A gente estava lá, eu tinha muita consciência disso. E para mim no início foi um pouco difícil de entender, mas depois eu aprendi. Eram tantos problemas que precisavam ser resolvidos ali dentro da estrutura do Teatro Municipal para a gente conseguir fazer uma produção do tamanho das produções do Balé da Cidade. A gente tinha que passar por tantas etapas que aquilo demandava uma atenção administrativa, que se não tivesse uma pessoa que ficasse olhando todos os gargalos e fosse resolver no dia a dia, ora na Secretaria da Cultura, ora no gabinete de não sei quem, ora ali, a coisa não acontecia. Então, para a gente não morrer na praia, eu acabei assumindo essa função e, artisticamente, eu participei de alguns projetos do Balé da Cidade que foram pontuais. Não foram de todos os projetos que eu participei. Alguns projetos eu mal assistia a ensaio, porque eu estava resolvendo coisas muito mais importantes naquele momento e eu não tinha condições de assistir ensaio. Então,
era bem dividido. Em alguns projetos eu estava como assistente artístico, né? Eu era assessor artístico do Balé da Cidade, então, por exemplo, no trabalho do Caetano Veloso, Balé da Cidade Dança Caetano Veloso, eu montei, eu trouxe os meus parceiros, pessoas que eu já tinha trabalhado para o projeto, né? O Vadim Nikitin, que é um parceiro meu de dramaturgia, o Zé Miguel Wisnik, aí junto veio o Cacá Carvalho, que fez a trilha sonora, enfim, então eu tive uma participação muito maior assim nesse trabalho especificamente e em alguns outros. Mas era isso, trabalhar numa grande companhia com 34, 40 bailarinos é muito difícil. É isso eu posso falar, porque assim é impossível imaginar o tanto de problema que acontece dentro de uma estrutura grande assim, e ainda mais uma estrutura que está protegida, está numa bolha, né? Que nada afeta ali. Então, o Balé da Cidade de São Paulo, por exemplo, passou totalmente neutro assim pela pandemia, ninguém foi demitido, ninguém teve corte de salário, ninguém teve absolutamente nada, né? Então, assim, está todo mundo muito protegido ali dentro, entendeu? Então, quando você vive dentro de uma situação dessa, você acaba ficando um pouco arrogante, você acaba ficando um pouco, você acaba se sentindo, sabe, muito dono da situação ali dentro, você acha que nada vai mudar, então existe uma tendência de se tornar uma espécie de funcionário público. Sim, isso é verdade. Porque você se acomoda, você acha que nada vai te tirar daquele lugar de conforto. E quem está na guerrilha, quem está na luta, quem depende de produção, né, de levantar dinheiro, de captação de recursos, é uma realidade totalmente diferente. Então, isso é uma coisa essa é uma parte muito marcante da minha experiência lá no Balé da Cidade, de ter encontrado pessoas incríveis, mas algumas pessoas extremamente burocráticas e que faziam questão de trabalhar somente o necessário. Enfim, deu o horário do ensaio, tinha um relógio enorme na parede, tudo bem, tá certo, tem que respeitar o horário de ensaio, né? A gente sabe que no mundo inteiro é assim, mas existe uma coisa que é uma vontade extra, uma paixão em excesso, amadora, né? Que algumas pessoas não têm. Então, enfim, é isso. Falei muito, falei demais, Cacá. Não sei, Tá rapaz. ótimo, falou mesmo. Ô, Ivan, eu queria te falar. Deixa eu ver como eu posso te perguntar uma coisa bacana. Eu queria falar assim, ó, que você falasse de duas coisas. Como o trabalho desse diretor adjunto, vamos dizer, nesse momento, quando esse profissional é esclarecidamente um profissional dessa área de teatro, como é o papel desse diretor, né, que serve a uma outra direção, de alguma maneira, é, como gestor dos trabalhos e das áreas do espetáculo em sala, né? E aonde é que se encontra uma liberdade no exercício dessas funções? Pois é, essa é uma grande questão. Aliás, uma questão, nem sei se é grande, mas é uma. Porque isso entre liberdade, criação e simplesmente estar a serviço de outro diretor, existe uma questão, uma linha tênue. Eu só queria pegar um comentário a partir do que o Fábio falou, que é um exemplo ótimo, assim, porque ali ele conta o caso aí de um exemplo assim de uma estrutura hierárquica bem definida e que, inclusive, tem quase que o objetivo de também de se reproduzir a si mesmo eternamente, né? Ou seja, para nunca mudar. O que é maravilhoso, assim, uma vida profissional é maravilhosa, mas também tem, obviamente, as suas armadilhas. E que tudo isso que talvez que a gente tenha falado, de criação, a direção coletiva, direção compartilhada, às vezes ela também reflete um pouco o modo precarizado que a gente tem de trabalhar. E que na nossa precariedade que a gente acaba se reinventando e descobrindo outras maneiras,
é ator que começa a dirigir, e aí acaba, né, se redescobrindo aos trancos e barrancos. E aí, no meu caso, assim, no caso, por exemplo, que agora eu estou trabalhando há alguns anos com o Gabriel, ela também não é nem 8 nem 80. A gente tem uma estrutura privilegiada de trabalho. A gente tem, nessa estrutura de trabalho, a gente tem também definições bem claras, com hierarquia muito clara. Vocês dois já passaram por isso, inclusive. Passaram e passam e talvez passarão de novo. E dentro dessa estrutura hierárquica tem uma relação que você vai descobrindo como, né, como fazer no dia a dia. Ao longo dos anos, obviamente, você vai descobrindo o espaço que você tem com o diretor que você trabalha. Atualmente, eu trabalho da seguinte maneira com o Gabriel, ou ele trabalha comigo, né? O Gabriel, ele tem um sistema de criação que... Eu vou pegar o Gabriel Vilela, que é a pessoa com quem eu tenho trabalhado há mais tempo. Eu, quando comecei a fazer assistência de direção, eu tinha definido para mim que eu ia trabalhar com um diretor e nunca mais. Seria um único diretor. E aí eu já procuraria outro, porque meu objetivo era justamente passar por diversas experiências em linguagens as mais contrastantes possíveis. Mas, enfim, eu e o Gabriel acabamos tendo uma tal parceria que eu trabalho, entre outras coisas, trabalho com ele há 10 anos. E ao longo desses 10 anos, obviamente, as relações foram se azeitando e se redefinindo. Atualmente, como vocês, inclusive, sabem, ele já tem muito claro o que ele quer no sentido de o figurino, as músicas, tem uma concepção, um desenho muito claro, o cenário é muito claro. E no método dele de criação, ele vai improvisando e ali vai criando as cenas, etc. A gente chegou hoje num tal grau de comunicação que, às vezes, o Gabriel simplesmente ele senta, ele pega, como o Castor fazia lá com os assistentes de direção, ele trabalha ali meia hora, ele fala 4 palavras para mim, às vezes nem fala, às vezes é um pequeno olhar, aponta com o dedo 2 ou 3 coisas e eu entendi o que ele quer com a cena, e eu monto a cena. Isso às vezes não, às vezes ele monta todo um primeiro ato e passa o segundo ato para mim e eu devolvo. Só que isso não se dá eu dirigindo o espetáculo. Isso seria um ledo engano da minha parte, porque existe um diálogo da nossa parte, no sentido de que ele passa para mim, né, ele, com essas 4, 5 informações, eu dou sequência ao que ele apontou, só que eu também vou mudando aquilo de acordo com o que funciona melhor. Afinal, todo mundo aqui ensaia e sabe que muitas soluções surgem do ensaio. E ali vai surgindo aquelas soluções, eu faço uma contraproposta ao que ele fez. E ele reassiste aquilo dali a 2 ou 3 dias. E muda o que eu propus. E me devolve. E dentro disso a gente vai tendo um diálogo de criação em que ele vai dando a palavra final, sempre. Ele deu a linha primeira e eu vou redefinindo de acordo com o dia a dia. Dentro disso já existem vários exemplos. Tem exemplos em que, na verdade, ele montou algumas cenas de espetáculos, depois eu que juntei. Tem cenas que, às vezes, ele foi muito firme com um determinado espetáculo, com um determinado ato, e eu montei o resto. Às vezes, montei, quer dizer, devolvo para ele, ele me devolve, etc. Ou seja, tem uma margem de criação razoável dentro disso. No entanto, em nenhum momento eu me senti diretor do espetáculo, porque estou sempre sob a orientação, sob o olhar e a concepção do Gabriel. É a linguagem, eu sempre estou ali, na verdade, dialogando dentro das ferramentas que ele me deu. E isso, no fundo, eu também fui descobrindo ao longo desse tempo que, inclusive, existe até uma posição cômoda da minha parte, porque é uma linguagem que eu consigo manusear. Não sou eu que, na verdade, quando eu vou dirigir um espetáculo meu, que eu tenho ali uma infinidade de possibilidades que eu preciso criar um repertório, definir e enfrentar os próprios problemas. Eu, na verdade, no fim das contas, eu me vejo numa situação relativamente cômoda que ele já me dá, entre 1 milhão de opções, ele já me deu poucas, ele já me deu 5 opções. Dentro disso, ele tem um vocabulário já estabelecido. Eu dialogo com aquele vocabulário que ele me deu. E ele, quando eu entro realmente num beco sem saída, cabe ao diretor resolver, o Gabriel, que vai definir. Então, eu tenho uma posição que eu tenho uma margem de criação
mas eu tenho um certo comodismo de que, no fim das contas, a concepção, a solução final vai ser do Gabriel. Existe, sim, uma margem. Não é uma função... não é uma função mecanicista, técnica, etc. Existe um trabalho de criação ali que, inclusive, é muito prazeroso e de muito aprendizado diário, mas que, no final das contas, tem um certo comodismo também que cabe às soluções finais ao diretor. Eu vi exatamente posições assim similares em outras companhias com que eu acabei trabalhando de fora, que tinha exatamente esse tipo de função. Alguém que às vezes era um ensaiador, e como ensaiador a pessoa precisava descobrir determinadas soluções, que ela arriscava alguma solução que depois o diretor, isso ajudava o diretor a criar ou não. Hoje em dia, eu tenho bastante liberdade com o Gabriel, nem sempre isso é possível. Por exemplo, eu hoje, inclusive, acho que, de fato, provavelmente é o último diretor com quem eu trabalho como na função de assistente, porque a gente criou numa tal intimidade que eu não sei se eu me interessaria em ter com outra pessoa, porque isso leva tempo. Não é uma coisa que se dá num trabalho. Se dá em um trabalho, 2 trabalhos, 3 trabalhos, opa, e azeitou. Então, eu já não sei se eu também quero agora passar por 5, 6 trabalhos com outro diretor para ter a liberdade que eu fui descobrindo com o Gabriel. Não sei se eu acho que eu respondo a sua pergunta, né? Eu acho que sim. Para dizer, então, que a gente está também no contexto da Morta, né? Que é uma peça com 25 atores e uma ficha técnica de 50 a 60 pessoas, onde, além dos 25 atores, pelo menos mais uma dúzia trabalha ali diariamente nas funções técnicas. Então, é uma coisa bem grande, né? Fora de uma estrutura de produção, porque o espetáculo, a partir desse processo, ele pressupunha uma produção, já que era uma didática da encenação, né? Pelo menos assim pensei, precisaria haver uma encenação para que algo fosse ensinado. Então a peça está lá, né? Como se fosse uma produção, mas essas relações elas não são as mesmas, inclusive elas são muito delicadas, porque cada um está ali, né? Cedendo sua expectativa, seu espaço, seu tempo, seu sonho e etc. Mas a peça está lá para a gente ver desse jeito, né? Mas falando também de uma estrutura que, assim, nesse sentido, eu falei das oficinas e falei dos ateliês, mas e também a gente está chegando numa hora aqui de abrir ao público, né? Mas é claro, eu fui aplicando, porque a Morta, ela está ali na celebração da semana de 22, mas também, no meu caso específico, independente dos tipos de direção, mas tem a ver com a fundação dessa companhia lá em Campinas, né, em 2002, eu tenho algumas direções independentes e parceria em 20 anos, então, de direção, e é claro que eu fui pincelando e usando e reestudando e revendo essas referências, até porque o espaço, o espetáculo, como ele é diferenciado nos espaços e a linguagem da peça é muito diferenciada de trecho para trecho, as soluções pedidas eram muito diferentes, né? E muita coisa pode ser utilizada. E eu fui enxergando essas coisas ali. Mas para dizer também que isso implicava numa estrutura muito grande, né? E que uma encenação, quando ela vai para esse lugar onde ela se espalha, vamos dizer, inclusive geograficamente por um lugar, sendo grande, né? É mais fácil de ver a incidência dessa direção dividida também, vamos dizer assim, em áreas ou departamentos ou em artes, né? No sentido de que aqui, por exemplo, a gente tem na sala, então assim, o diretor musical, o Felipe, os diretores de movimento, a Cláudio Roges, o diretor de arte, o Werner, né? Outros diretores com quem a gente vai conversando que não tem a ver com o trabalho direto em cena ou com o trabalho direto do ator ou alguma função, como, por exemplo, um preparador vocal, um diretor de texto, onde atua em uma certa direção, né? Sem levar a situação do diretor, além dos assistentes de direção, né? Que aqui no meu caso foram a Melissa Vaz e o Roberto Herrera, a quem da minha parte eu dedico a mesa.
Então, eu queria também começar a abrir o público, né, para conversar não só com a gente, a partir do que vocês estão ouvindo aí, mas também com esses outros diretores e perguntar, de repente, da relação, né, deles com esses departamentos, né, com os diretores, com os ensinadores, e a gente ferver um pouco mais esta panela. Então, se alguém quiser conversar com a gente pode ir conversando. Pode aparecer e fazer a pergunta, né? Cláudia e Rogers, vocês como dupla, como que é o embate de ideias na criação de um roteiro? Ah, chegou no... Negociação. Negociação. Faz parte, acho que isso também faz parte do processo de próprio amadurecimento do trabalho, né? Sim. Acho que tem esse aspecto, assim, né? Algumas especificidades que dificultam um pouco mais e também, às vezes, contribuem positivamente, mas, para além, né, de trabalharmos juntos, nós somos parceiros de vida, né? Então, também a gente precisa sempre ter uma certa, um certo filtro para conseguir diferenciar, né, as relações, né? Então, para nós, isso como eu falei no início, né, a gente está sempre numa constante conversa sobre os nossos fazeres. Esse ano a companhia é novinha, né, mas tem 10 anos que a gente trabalha juntos só na companhia, e aí tem um lugar de que a gente, eu iniciei a companhia e o Rogers, ele é baiano, né, então quando ele chega em São Paulo, eu conheço o Rogers no trabalho, trabalhando com o Antônio Nóbrega, em 2011, 2012, e aí convido o Rogers, então, para compartilhar comigo desses pensamentos e desejos. Então, a gente sempre tenta voltar para o início, entender de onde as coisas partiram, né? Para a gente se resolver, para a gente se entender, e as nossas personalidades também, às vezes, afloram um pouco mais, e a gente tem que dar uma segurada, assim, para conseguir, de fato, fazer com que o trabalho, nesses momentos, a companhia, esteja à frente das nossas personalidades, para fazer o que, né, para cumprir com o compromisso artístico que a gente tem, né? Então, mas é um lugar de muitos desafios também, né? Mas, de fato, eu acho que tem um lugar de construção muito positiva, né? Acho que, para mim, sendo mulher, né, sendo uma mulher diretora, isso é uma discussão que Rogers e eu nós temos muito, assim. A gente começou a entender muitas diferenciações, assim, para mim, né? Na verdade, na forma de tratamento mesmo, assim, às vezes de pessoas que a companhia contrata, convida para parcerias e que nos tratam com diferença, e nós percebemos isso, e o Rogers tem um olhar muito sensível e atento para me dar suporte nesse lugar, né, enquanto diretora, sendo uma diretora, uma mulher, né. Eu acho que isso é um aspecto também importante entre nós dois, assim, né, esse suporte desses lugares, assim, as diferenças entre mulheres e homens na direção. Exato. Para nós, a divergência do tipo objetivos e propósito com a frente de ações de trabalho, a gente não tem, porque a gente, como o Cláudio falou, vamos sempre voltar para o início. Então, a gente sabe onde estávamos, onde partimos e qual era o nosso desejo e onde a gente quer. Então, a gente olha para trás para saber onde está e onde tem que ir. Então, às vezes a divergência se dá mesmo nesse caminho, assim, falar, aconteceu isso, aconteceu, e agora? Resolve assim, resolve como? Mas eu acho que isso é o que amadurece mesmo. Oi, Ivan, e o que um assistente de direção, quais são as características que faz dele um bom assistente? É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta, assim, eu acho que uma das coisas, assim, acho que, de fato, assumir, por exemplo, eu não sei porque cada projeto é um projeto, né? Mas, por exemplo, o assumir ou ensaiar
ter coragem, por exemplo, aí vai ser um comentário mais pessoal, tá? Isso não pode ser entendido como uma fórmula, digamos assim. Mas, primeiro, é gostar do ensaiar, é ter coragem, inclusive, de desafiar o diretor com que se está trabalhando. Porque se você tem uma relação de parceria e você se pauta por um receio e medo de o passo que você der, uma solução que você der, você tem medo de ser rechaçado, aí isso não acontece. Então, tem uma certa ousadia de você ir testando um pouco o seu espaço, que é importante. De às vezes expandir um pouquinho até descobrir assim, opa, isso deu certo, para você de alguma maneira se assumir também dentro daquele trabalho que está sendo colocado. Agora, diferente do exemplo que eles estão falando, sabendo que o que você está propondo não é negociável, porque aí tem um diretor que vai dizer sim ou não, né? Você não está negociando com alguém, mas você vai introduzindo pequenas ideias, pequenos elementos ali que você vai vendo como isso acontece. Né? Se isso dá certo, se não dá certo. É um teste contínuo, digamos assim. Com risco, e risco implica, às vezes, dependendo do diretor que você está trabalhando, é você levar uns esporro. Eu levava muito esporro, por exemplo, quando eu trabalhei com o Evaldo Bertazzo, nossa, eu trabalhava esporro direto e fazia parte. Vamos embora, e fazia parte, é isso aí. E você não pode ter, inclusive com o Evaldo eu aprendi muito isso, assim, você não pode ser de vidro. O Evaldo me demitia, eu não aceitava a demissão e continuava trabalhando. Eu falava, você não pode me demitir, porque senão simplesmente não vai sair. Porque só eu que sei o roteiro dessa peça. Tá certo. Aí continuava. Então, se você se cala nesse sentido, você não, se você se torna simplesmente um cordeirinho, você não, ao meu ver, você não consegue ser um bom assistente. Então, apesar de não ser, você não estar em uma posição de negociação, você tem que se assumir numa posição de diálogo constante. Isso, para mim, é uma qualidade de um bom assistente. Agora, além disso, obviamente, é assumir as pequenas chatices do dia a dia, que diz respeito, às vezes, de ensaio, ter paciência de ensaio, saber lidar com os atores e saber, na verdade, também isso tudo que é função do diretor, de colocar em comunicação todos todos o que você chamou de departamento, também um bom assistente também tem que fazer isso, né? De certa maneira, estar um pouco lidando com tudo isso. Isso é o que eu entendo. Agora, porque eu não sou bom, e sempre assumo isso, que eu não sou bom para a parte, digamos, burocrática da coisa. Resolver pepinos burocráticos, etc. Eu, por exemplo, não sou um bom assistente nesse quesito e não acho que um bom assistente necessariamente precisa resolver esse tipo de coisa, a não ser que seja a demanda do diretor. Aí vai realmente, como eu disse, de projeto a projeto, de assistente a assistente, né, e de diretor a diretor. Como eu entendo que um diretor possa ser interessante no processo criativo, é esse diálogo constante, é saber esse diálogo, é saber dialogar. Ô, Fábio, e você já se sentiu realizado fazendo uma assistência de direção? Conta um caso. Opa, tava sem áudio. Foi até bom Ah, porque a piada não a piada não saiu. O Kaká, olha, eu me senti realizado sim fazendo assistência de direção, principalmente as que eu fiz no Balé da Cidade, porque ali foi um momento que eu entendi realmente como que eu poderia ser um assistente de direção da melhor maneira possível, sabe? Assim, exercendo da melhor maneira aquilo que eu sabia fazer, né? Mas não foi na cena propriamente dita, né? Que eu cheguei a fazer alguma coisa, né? Isso não, eu não consegui, né? Porque a estrutura ela é tão burocrática ali que a coisa tem que passar pelo coreógrafo, pelas assim, ensaiadoras e pelo o coordenador técnico, e quando você vai ver você não tem espaço para fazer muita coisa, não tem tempo para fazer muita coisa. Então
Eu acho que foi bacana poder contribuir com o Ismael, sem nenhum tipo de frustração, porque eu me frustrei algumas vezes em outras assistências de direção que fiz para, né, para outros diretores, para outros artistas. Algumas vezes isso chegou a acontecer comigo, confesso para vocês, fiquei frustrado com alguma coisa no meio do caminho, né? Então, isso também é comum, a gente tem que saber lidar com isso, né? E lidar com as pessoas ali também, que eu acho que tem uma coisa que é muito bacana, assim, do assistente de direção entender e sacar, que é você, pelo menos assim, eu tentava ser a melhor forma de conduzir um assunto para o Ismael. Então, sabe, por exemplo, o Ismael ele não saberia conduzir um assunto de determinada maneira, eu fazia aquilo por ele, né, para que a coisa acontecesse, enfim, do jeito que tinha que acontecer. Então, isso também eu acho que é uma grande sacada, a gente saber trabalhar com essa linguagem, né, da comunicação, porque muitas vezes o assistente ele é porta-voz do diretor, né? Seja para a comunicação, seja para a produção, seja para o departamento de... Enfim, pode subir ou descer ou ir para o lado. Então, você saber se relacionar com todos é uma coisa que eu fui aprendendo, e isso é uma coisa que eu acho que é muito bacana, me fez muito bem, me faz bem até hoje, saber ou achar que sabe, né? Eu acho que eu sei me relacionar, vai ver que eu não sei, mas eu acho que eu sei. Então tá. Enquanto isso, se ninguém mesmo for querer falar alguma coisa, eu queria abrir também para vocês falarem de trabalhos que vocês estão fazendo, que o Fábio eu não sei, mas todo mundo aí eu sei que está com grandes trabalhos em cartaz, para que as pessoas também possam ver, né, o resultado desse trabalho e dessas direções acontecendo. Tá bom, eu quero falar, tá? Só para dizer, não sei como é que tá a participação, Então mas diga, Melissa. tô na Pode fila. falar. Pode falar. Já posso falar? Já, tá Já? acabando, tá? Ah, tá legal. Bom, boa noite a todos, todas. Eu fui assistente do Kaká na Morta, e foi a primeira vez que eu fiz uma assistência mesmo de direção, e eu tive muitas dificuldades em entender esse papel, né? E acho que o Kaká, por nunca ter tido assistente, também teve dificuldade em, né, dentro da didática, também expressar isso daí, né? Então, agora ouvindo vocês, né, que são assistentes experientes, né, falarem, né, fui tentando buscar, assim, sacar, né, onde foi que eu errei, né, para conseguir fechar esse trabalho, né, com um pouco mais de clareza mesmo, do percurso, né, do por que aquilo foi daquela maneira, por que né, o diretor agiu daquela maneira, por que as coisas, né, fluíram assim, não assado e tudo mais, né? Porque realmente, apesar de eu ser uma atriz de carreira, já ter dirigido algumas vezes, eu nunca tinha ido para esse papel de assistente. Mas já trabalhei com muita gente e já estive, assim, por exemplo, trabalhei 3 anos no Teatro Ágora, né, como produtora lá do teatro, e participei de muitas montagens, né, onde eu assisti, né, várias pessoas, né, dirigindo e assistindo, né, e eu sempre tive uma ideia de que um assistente, ele era um cara ou uma mina ou uma mana ou uma mona que ele contribui ideologicamente também com o trabalho. Não é só o cafezinho, né? Não é só fazer, vai lá chamar o fulano, né? Organiza isso aqui para mim, né? Segue o texto para o ator, né? Essas coisas eu acho que são podem fazer parte, mas eu entendia que o papel do assistente era de fato
também construir junto, também fazer parte da criação. E aí eu entendi que não, né? Que o assistente ele não faz parte da criação, né? Mas eu, ouvindo vocês também, eu percebi que vocês que são já assistentes de carreira, digamos assim, né? Ou foram, né? Estão nessa passagem e tal, existe uma falta de clareza em relação ao procedimento desse trabalho, né? Então, me parece que isso surge a partir das necessidades de cada diretor, da clareza que o diretor tem de necessidade disso ou daquilo, e também acho que de confiança, né, do diretor no assistente ou na assistente, né? Para que ele possa repassar trabalhos, como disse o Ivan, né, que repassava, de repente, o segundo ato para o Gabriel, e aí depois o Gabriel vinha, mudava umas coisas, e aquilo era um diálogo, né? E que isso aconteceu depois de muitos anos, né? Então, depois de muitas assistências, né? Então, eu queria perguntar para vocês três, para o Kaká, para o Ivan e para o Fábio, o que fez vocês fazerem a segunda assistência? Porque a primeira assistência, ela aparentemente, ela não conduz a lugar nenhum, a não ser, claro, precisa ter café, claro, precisa dar uma mensagem, claro, precisa fazer isso, né? Agora, essa afinidade com o diretor, essa coisa, né? Eu sou parceira do Kaká, a gente mora junto, né? Nós temos um relacionamento né, pessoal, fora isso, né? Mas essa intimidade, ela não tem nada a ver com a intimidade profissional, né? Então, nessa primeira experiência nossa aqui, eu não entendi quase nada, para falar a verdade. E aí eu fiquei assim, poxa, que pena que a mesa vai ser depois da estreia, porque eu vou estrear meio que sem entender, né? E como eu sou uma oficineira, não estou recebendo dinheiro para fazer isso, né? Então eu tenho toda a liberdade, né, de vir aqui falar com todas as palavras, né? Como que foi esse processo, como que ele está sendo ainda. E agora, por exemplo, né, um ator ele teve Covid nos 44 do segundo tempo e aí precisou de uma substituição, né? Apareceram outros 2 rapazes que vieram do último curso de bonecagem e tal, que nós tivemos, que foram assimilados pelo elenco, né? Para o elenco, quer dizer, né? E aí eu e o Kaká conversando, né? Não sei com quem mais o Kaká conversou e tudo mais, né? Porque tem aí uma grande equipe, como ele já disse, já apresentou, de pessoas que fazem parte da criação, que são diretores e que de fato decidem coisas. Mas eu e aqui com o Kaká e tudo mais, nas nossas conversas, né, a gente falando sobre quem poderia, né, assumir esse papel, né, desse menino que estava com Covid. Afinal de contas, a gente estava às vésperas de uma estreia de um trabalho que as pessoas estavam fazendo uma residência intensa de 3 meses, né? Então, muita responsabilidade com a outra atriz que está em cena, né, que também é uma iniciante e já estava ralando lá há muito tempo. Entrei em cena, fiz né, a sequência necessária aí de apresentações, até que o Amadeu já está pronto para voltar, agora amanhã ele volta à cena e tudo mais, mas eu já não sei onde que eu estou, por exemplo. Eu já falei para o Kaká, eu falei, agora eu volto para fazer o quê? Porque o Roberto, né, que é o outro assistente, ele já assumiu uma mesa de som, né? Eu até vias dessa substituição, eu ainda estava olhando e falando, tá, pode ir ali? Não? Tá bom. Tá. Então, agora eu falo assim, acabou meu papel, né? Então, fica aí. Primeiro, essa pergunta, por que vocês fizeram a segunda? Tá? Porque eu estou aqui pensando, meu Deus, não consegui assimilar nem a primeira ainda. Eles são profissionais da assistência, né? E outra, aproveito para perguntar para o Kaká o que eu vou fazer semana que vem. Não, brincadeira. Isso depois ele me explica, mas fica aqui a pergunta para vocês. Eu achei bastante difícil, sendo uma mulher de teatro, uma pessoa formada no teatro como atriz, já tendo passado por um monte de coisas e tendo muitos anos já de carreira, eu achei super desafiador
e olhar e falar assim, ai, você gostaria de ser, tipo, o assistente da Cláudia do Rojas? Quero, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim, nossa, mas será que vai ser legal? Ou será que eu realmente vou ficar, assim, muito perdida no meio do processo? Porque eu acho que, naturalmente, por ser artista, tô ligada com a criação, né? Me digam aí, meninos, Ivan, Fábio e Cacá, o que levou vocês à segunda assistência, por favor? Gente, ó, eu posso começar, porque daqui a pouco talvez eu tenha que sair, porque talvez feche a Oswald em que eu estou, e talvez eu precise sair. Mas eu quero ouvir o Roberto, inclusive, a pergunta dele, porque adorei ouvir você falando, Melissa, porque eu acho que e tudo isso que você falou, na verdade, traduz exatamente o que eu fui percebendo no começo, quando eu fui vendo quando eu contei dos assistentes lá do Castor, que não sei o que na verdade a gente não tem essa função com muita clareza aqui. Embora Sim. eu acho que seja assim, que seja uma função com uma certa validade, assim, um ator ou um jovem diretor que vai fazer por alguns anos e depois vai parar, né? Eu acho que é quase uma atividade formativa. Não imagino alguém como carreira para isso. Eu, como eu disse, eu já me aposentei já me aposentei faz tempo dessa função, só que continuo especificamente com o Gabriel pela parceria que temos. Mas, objetivamente, respondendo essa pergunta, são dois fatores. Experimentar diretores com diversas linguagens que fossem distintas entre si. Ou seja, trabalhar com o Gabriel Vilela, trabalhar com o Zé Celso, com o Bob Wilson, com o Ivaldo Bertazzo, que são experiências que me interessava passar por elas, confrontar, incorporar experiências completamente diferentes. Essa digamos, o motivo nobre para fazer. Certo. Agora, o motivo torpe digamos assim, dinheiro. Eu, na verdade, quando eu me formei, eu não tinha, por exemplo, o que eu faço com um diploma de diretor de teatro? Eu não sou ator, eu nunca quis ser ator. Então, o que se espera é montar um grupo de teatro. Só que, naquele momento, eu não queria montar um grupo de teatro. Só que aqui no Brasil, eu não consigo... Vai tentar um edital. Quem é você? Não sou ninguém. E aí, então, você entra num ciclo, começar. Vou fazer uma assistência de direção. Vamos uma segunda. Funcionei para coisa. Vamos uma terceira. Então, tinha essas duas questões. Virou meu trabalho, virou meu ganha-pão. Né? Quando eu digo dinheiro, eu não enriqueci, mas virou o meu ganha-pão. Uhum. E também essa experiência de confrontar linguagens de artistas diferentes. Por isso que eu queria fazer só uma direção, eu não queria fazer uma segunda de nenhum diretor, isso que você está falando. Eu não quero fazer o mesmo diretor, porque para mim não faz o menor sentido. Mas, enfim, aconteceu algumas vezes, com raríssimas exceções, com a Cibele Forjás, com o Gabriel, assim, com algumas afinidades deram, e aí que me interessaram. Mas, sobretudo, era o meu ganha-pão durante muito tempo. Certo. Obrigada. Vou eu? Bom, olha só. Eu vou te falar que eu tive uma questão muito pessoal envolvendo todos esses momentos em que eu fui assistente de direção, porque eu acabava me envolvendo e ficando amigo, e aquilo era uma experiência tão gratificante, assim, poder viajar, por exemplo, com o Gabriel. Nós fizemos vários trabalhos fora de São Paulo, ficamos durante um período, por exemplo, teve um trabalho que a gente fez que nós ficamos 3 meses em Mossoró, e foi uma experiência surreal na minha vida, mas de boa, assim, a gente se encontra e ri muito, porque assim, são horas e horas de histórias inesquecíveis que aconteceram. Então, assim, eu me envolvo afetivamente com as pessoas com quem eu trabalho, sabe? Então, eu era muito amigo do Antunes, pessoal, enfim, e ainda sou muito amigo do Gabriel, tenho muita saudade do Gabriel, tenho muita vontade de encontrar com ele sempre, e até vontade de trabalhar de novo com ele, de verdade, faria assim com o coração. Nessa mesma posição? Não sei se nessa posição, porque eu também faço outras coisas, enfim, eu sou iluminador, dá para fazer várias coisas.
com o Ismael também. Então, assim, então eu tive esse sentimento afetivo que me levou a seguir. E, por exemplo, com o Gabriel, fez o Chico, né? Fez Saltimbancos, depois fez Gota d'Água. Então, você vai se apaixonando também por aquilo, né? Você se apaixona pela loucura deles. Eu era apaixonado pela loucura do Gabriel Vilela, porque ele é um cara apaixonante nesse sentido, né? Um grande artista, a cabeça dele está sempre ali nas altas esferas e está sempre com os grandes dramaturgos e os grandes personagens, todo o ficcional dele é em torno disso. Então você se apaixona. O Ismael era assim com a dança, com todas as referências dele e tal. Então acho que é isso, acho que foi isso que me levou a seguir adiante nessas experiências, apesar dos muitos perrengues que passei com todos, situações assim surreais, e brigas também, e briga, fica sem se falar, e depois volta, aquela coisa que o Ivan estava falando do Ivaldo, né? Manda embora. O cara manda embora, depois você volta. Uma vez eu briguei com a Antunes, aí voltei com um buquê de flores e tal, e a gente vai ficar um amigo de novo. Essas loucuras. É isso. Acho que é isso. Eu respondi, sabe que eu respondi? Respondeu. Eu assim, eu estudei em Campinas e fiquei mais 5 anos na cidade depois da faculdade. Eu resolvi não mudar para São Paulo até uma hora que uma real oportunidade aparecesse e de repente me levasse. E se não me levasse, eu ia ficar por lá. O meu fone tá dando eco, não sei como tá para vocês. Aconteceu que eu fiz parte de um grupo estável em Campinas, por 2 anos, e como parte do elenco, mas já tinha assim, uma pegada de direção, e o interior é assim, ele é semi-profissional, ele é quase a terra do quem tem um olho é rei. Nesse corpo estável, eu era um dos poucos bem formados no sentido da formação universitária, da escola e tudo mais. E, obviamente, eu me destaquei, fiz a peça do diretor do grupo todo, né? Eram alguns diretores, mas eu me aproximei desse cara e, e a gente fez um espetáculo, uma cantora careca, que dentro de um projeto teve muitas viagens pelo interior. A partir daí, chegou uma hora que a demanda desse espetáculo, ela era maior do que um elenco podia fazer. Foram formados mais 2. E eu fui o convocado, enquanto ator do grupo, a conduzir essas substituições. E eu substituí esses 2 elencos, e conduzi esses grupos pela estrada, assumindo aí essa função de um assistente de direção, profissão que eu não sabia que existia enquanto profissão, não sabia que se podia ser remunerado por ela, né? No ano seguinte, quando esse grupo acabou, eu fundei essa companhia e me estabeleci como diretor. No interior, começou a acontecer isso, ao passo que eu sempre fui apaixonado pelos diretores, pelos trabalhos dos diretores. E ao passo que eu queria trabalhar com outras pessoas, as pessoas, então, em Campinas, queriam trabalhar comigo, de maneira que eu comecei a ficar saturado, porque eu tinha, então, 25 para 26 anos, eu dizia, eu quero trabalhar com alguém. É, cansei, eu queria trabalhar com essas pessoas durante essa peça, agora não sei, eu vou ter um grupo pro resto da vida e sou eu, né? Não sou... Enfim, era um garoto. Mas acabou que eu me mudei para São Paulo. Nesse ano que eu montei essa companhia, eu fui também o gestor desse espaço que era o Centro Cultural, que abrigava esse grupo, que era desse mesmo Jonas Lemos, que é um grande diretor do interior ainda hoje. Mas eu peguei uma expertise de produção executiva, de campo, muito grande. E São Paulo adora produtor. Então, quando eu me mudei para São Paulo, apesar de chegar dirigindo uma peça em meu nome no Centro Cultural São Paulo, financeiramente, eu mudei para São Paulo fazendo técnica, operando som e luz e montando cenário. Quando eu cheguei em São Paulo, eu
eu fui descobrindo, eu falei, eu vou trabalhar de produtor, porque eu não tenho que ser técnico, é meio chefe ganha mais, e eu vou conhecer essa rede da cidade. Eu sei que como produtor eu vou conhecer as coisas. No segundo momento, eu conheci o Gabriel Vilela pessoalmente. E eu conhecia todo o trabalho dele, etc. E essa conversa fluiu muito bem. E quando ele começou a conversar comigo, ele viu que eu reunia ali uma série de habilidades que poderiam ser bacanas. Eu já era diretor, eu tinha um know-how de produção, portanto de comunicação ferrado, tinha uma velocidade muito grande, eh, tinha um conhecimento de teatro e ainda era, modéstia à parte, um bom ator, né? E o ator substituto, o assistente de direção substituto é uma figura clássica no teatro. Inclusive para ensaios, né? A gente sabe que inclusive para ensaios. Então, uma hora, quando eu conheci o Gabriel, eu vim de Campinas com um sonho maluco, eu queria fazer uma ópera. E eu achei essa brecha. E foi a segunda assistência que eu fiz, foi de uma ópera no Teatro Municipal, onde foi a primeira vez, inclusive, que eu trabalhei com o Fábio. A partir dali, quando, né, aí vem essa experiência que o Fábio fala do Gabriel, né? A gente foi entrando naquele universo intelectual, dentro desse lugar que não se entra, né? Lidando direto com os maestros, com toda essa estrutura. Eu falei, porra, né? Assim, esse cara eu conheço, esse cara eu sou fã. Comecei a descobrir que se poderia ganhar por isso, sim, né? Mas se eu cheguei de técnico para produtor, para assistente de direção, né? Falei, cara, quero trabalhar com estrutura, primeiro de tudo, né? Era uma coisa que eu não tinha, porque aí eu ia fazer minha peça era de quintal, era de garagem, mas eu poderia trabalhar em teatros grandes que eu sabia fazer, mas que não teria acesso. Então, nessa história, a coisa com assistência de direção ela foi crescendo. Eu continuei trabalhando mais um tempo, fui no ano seguinte para o Rio de Janeiro. Por causa de uma substituição, uma assistente entrou para o elenco e eu assumi uma assistência de direção da Yara de Novaes, em A Serpente. E quando eu saí desse trabalho, eu liguei para o Gabriel de volta. Eu já estava dirigindo uma outra pecinha. Eu falei, olha, eu estou dirigindo uma peça, mas assim, eu vi que você vai montar uma peça tal. E fiz com ele, aí sim, pela primeira vez, um primeiro assistente no Esperando Godot, que foi a segunda vez que eu trabalhei com o Fábio. A gente fez umas 3 ou 4 peças juntos nessa época, né, Fábio? E aí entrei para o corpo, para a equipe do Gabriel, numa função, assim, mais de assistente. A minha história com ele se soma 14 anos. Assistente de direção, produção executiva em alguns casos, criação de trilha sonora em outros, e na última metade, né, alguns eventos, e na última metade como ator. Nesse meio tempo, eu trabalhei com a Flávia Moraes, eu trabalhei com o Elias Andreato, eu trabalhei ultimamente com a Joana Albuquerque, e que quando chegou na Joana Albuquerque, que eram 2 anos atrás, e eu também, como Ivan, já tinha me aposentado há muito tempo, foi por um convite muito direto de assim, vamos trabalhar junto? Vamos dirigir essa parada junto? Só que na estrutura dela, e era um trato de amizade, o nome disso para ela era assistente de direção. E eu topei com esse título e tudo mais, né? A gente não tocou nesses nomes, co-direção, coisa e tal. Então é relativo, ainda volta, não é uma coisa que eu faço mais, mas foi uma grande busca, um jeito de encontrar pessoas, trabalhar com estruturas, conhecer atores, que, enfim, me faz, de repente, ter o domínio dessa estrutura onde a gente trabalha hoje. Eu devo muito às assistências. É muito legal, muito legal, muito legal. Eu entendi, então, da sua parte, Cacá, você tem muita aptidão para produção. Então, para você, a partir do primeiro trabalho, você já conseguiu encontrar, né, um meio enfim, estar trabalhando remuneradamente, de ser um cara benquisto, não só por você ser você, ter todo o seu conhecimento artístico, mas porque também você é um bom produtor. Eu entendi da parte do Ivan
que o Ivan estava procurando modos diferentes de encenação, de direção, de artistas diferentes, e entendi da parte do Fábio que ele é uma pessoa que trabalha mais na linha do afetivo. Eu trabalho mais na linha do afetivo, assim como você, Fábio, que deu um tchau aqui, não sei se saiu ou não, eu sei que o Ivan saiu, mas acho que não, o Fábio acho que não. E busquei o Kaká por conta dessa linha do afetivo também, porque também não tinha conhecimento na base né, do que ele poderia fazer como diretor. Eu realmente não tinha isso, eu tinha muita intenção de estar junto dentro dessa comemoração da semana de 22, e acabei fazendo essa escolha por um modo assim afetivo. E entendi nesse último momento, Kaká, que muito das coisas que eu achei que fosse encontrar e não encontrei, é por conta também de você ter uma característica de encenador e eu ser uma pessoa mais voltada para o trabalho do ator, né? Dentro do seu trabalho de encenador, você tem isso, mas você é um encenador, assim, né? Hoje, né, eu diria que você é um diretor encenador. Então, eu acho que foi mais ou menos esse um pouco assim do choque de realidade que a gente acabou aí entretecendo no meio disso tudo, e que você também, como nunca tinha tido assistente, né, você disse, também foi um grande aprendizado assim para você, né? E como foi para você ter eu de assistente e o Roberto? Como que fomos para você? Não, eu concordo. Assim, né? Então eu apareço agora como diretor encenador, dizendo assim, pelos olhos dos outros ou das pessoas me chamando de encenador e coisa e tal. Mas é um trabalho grande, talvez assim o maior que tenha me aparecido em meu nome e que era nessa estrutura e que me exigia essa postura e esse tipo de prática e esse tipo de conhecimento, né? Mas eu até então não tinha eu não fui para ele com esse proceder. Eu sabia que era natural, mas eu não sabia que isso ia espargir nas estruturas alheias dessa maneira, né? Nem no espaço, nem nas pessoas, nem no como me olham. Porque, independente de qualquer coisa, eu já ajudava a gerir esse tipo de construção. Agora, sim, o assistente era eu, né? Aí, no outro sentido, assim, eu sou um artista muito maluco, muito sensível, mas, por outro lado, muito prático, né? Então, ter você de assistente foi uma situação bastante difícil, porque, às vezes, a ânsia pela criação barrava no acontecimento que era um fato e que tinha um timing, um deadline, né? E nem eu via tanto mistério naquilo, nem tanto problema, porque assim, tá na fala do Ivan, né? Tinham as situações que tinham que estar ali contidas para que aquilo acontecesse. Senão eu não estava assistido, né? Ao passo, por exemplo, que o Roberto, né, que tem uma carreira para o outro lado e que estava com conhecimento técnico, com a produção ativada e com a disponibilidade ativa, de uma certa maneira conseguia segurar muito mais algumas ondas. Embora só tenha entrado praticamente no trabalho nos últimos 2 meses, porque até então ele estava inserido no elenco, né, no sentido de fazer os treinamentos e tudo mais. Era um período que a peça exigia menos dessa presença. É verdade, mas no começo, quando a gente conversou para entrar no trabalho, a gente falou sobre participar de conversas sobre criação, que é uma coisa que não rolou, né? Então, mas aí o Ivan também nesse te disse sentido, a minha ansiedade por estar junto dentro dessa parte da criação, ela é muito bem respondida, né? A gente combinou que eu estaria mais aí nessa parte e não rolou, porque também é a primeira vez que você teve assistente. Mas isso também está na fala do Ivan, né? Você participar das conversas não significa participar das definições. Isso, nesse caso, era assim. É verdade. Mas discutir com o diretor também estava na fala do Ivan. Agora, eu acho que é uma coisa interessante para a gente poder
compreender e abrir a roda, já que foi um trabalho de quase 50 pessoas, e esse é um núcleo bem pequenininho. É isso aí. Agora, a continuidade dessa discussão vai acontecer nos comentários do YouTube, né? Quando a conversa for publicada, porque a gente estourou o tempo em meia hora, né, Fabiola? Sim, essa é a parte chata da gente, né? Mas o papo tá tão bom, falei, vou deixar rolar mais um pouquinho aí, fica tranquilo. Mas sim, vai para o YouTube, aí a gente continua lá, mas mais 5 minutinhos aí, tranquilo. Eu Alguém queria quer falar falar mais alguma uma única coisa? coisa. O Roberto tem que falar, claro. Eu só queria falar uma única coisa, que eu já tinha tido experiência como meio que de paraquedas, como assistente de direção, mas aí tinha uma outra peça anterior chamada O Gigante, que eu fiz assistência, mas que não tinha tanta, o elenco não era tão grande e não tinha tanta gente trabalhando junto, e que foi muito, muito interessante trabalhar na Morta e com o Kaká, porque exatamente você tem que escutar o que o Kaká queria, o que o diretor quer, o está imaginando para a peça, porque afinal de contas ele é o diretor, ele que está exatamente dando as direções da produção, da coisa. Tem o Werner também como diretor de arte, cada um estava dando a sua direção na sua área, e aí tentar reunir todas essas áreas para que o elenco todo seguisse as recomendações de cada um. Foi bem louco, bem legal. Foi bem legal. É isso que eu queria dizer. Legal, obrigado. Eu sou, assim, imensamente agradecido a vocês dois. Quero que vocês saibam disso. A Melissa, o Roberto, né? As pessoas que se aproximaram e que se foram da assistência logo no começo, porque só eram mais vagas, e das pessoas que chegaram apoiando também depois, né? E realmente, assim, acho que essa mesa é uma discussão que, se a gente tivesse aqui também individualmente, ou outros assistentes por aí, ela fica mesmo menos resolvida, porque ela fica mais pessoal. Então é uma conversa que tem que ser dividida, e é por isso que existem aqui vários diretores de vários lugares. Eu queria falar, então, que, assim, só para terminar, que existem alguns trabalhos andando, né? O Ivan estava ensaiando aí na oficina, ele foi embora, mas ele está em cartaz lá com o Henrique IV, então, do Gabriel Vilela, que está no Sesc Vila Mariana, né? Você tá com algo, Fábio, rolando? Tô. Deixa eu falar aqui. Diga. Ó, eu fiz a curadoria desse festival lá em Campos do Jordão, chama Arte no Outono. Mas é um festival de MPB. Então, vai até o fim do outono. A gente fez Paulinho da Viola, Maria Rita, Zé Cabaleiro, Sandra de Sá, vai ter o Seu Valença, Zélia Duncan, Chico César, Geraldo Azevedo, Lenine, Gal Costa, enfim, uma outra história, um outro universo, música popular brasileira, a melhor música do mundo. E isso aí eu estou fazendo a curadoria, convido todos vocês. Se quiserem, mandam uma mensagem e a gente vê uns convites lá para vocês. Aí, muito bom. E Cláudia e Rocha, estamos aí com 10 anos da Pé no Mundo, né? Aliás, assim, depois a gente fala melhor, mas é claro que eu assisti o vídeo de vocês e da Jéssica, que é maravilhoso. Acho que é desse trabalho que vocês podem falar agora, inclusive. Obrigada, Cacá. Acho que, além, né, de estender também que agradecimento à Cacá por ter assistido, agradeço também a Jéssica Areias, que acho que está por aí. Preparadora vocal Também da Morta, e também um dos presentes que, né, trabalho nos trouxe de render parcerias, encontros, né? Então, esse trabalho, ele é um videodança, muito também por conta desse nosso outro compromisso aqui com a residência em Paris. Então, nós fomos contemplados pelo PROAC, por um prêmio de histórico e realização em dança no estado de São Paulo. E esse projeto era justamente a gente celebrar os 10 anos da companhia. Então, nós fizemos um videodança que está sendo agora exibido, está em temporada de emissões. Vai ficar até o dia 11 de junho. E nós fechamos aí na Oswald de Andrade. Fechando, CRD e Oswald. Isso, Centro de Referência da Dança, e Oswald de Andrade vai ser exibido no cinema da Oswald,
Então, estamos bem felizes com esse momento. Próxima Que massa. edição vai E ele ser está em muito- exibições na internet, não? As exibições, eles entram em algumas plataformas, né, de equipamentos do estado de São Paulo, e ele sai, né? Então, ele é exibido, sai Pode para crer. entrar o próximo equipamento. Então, a gente vai ter a próxima exibição no Museu da Imagem e do Som de Santos, agora no dia 20 de maio. Isso aí. E alguém quer falar mais alguma coisa? A Jéssica, o Felipe? Felipe Jéssica Santos está na Teixeira? pilha também, tá linda a voz da Jéssica. É. E, gente, enfim, né, os outros todos aí, fora os atores que deverão estar lá, por favor, eu queria convidá-los a assistir a Morta, né, Fábio? A Ângela Maria, Eu vou, com o maior prazer, Kaká. etc. Cara, imagino que você vai gostar bastante, realmente. Ó, aí alguns atores aí aparecendo, a Rossellini, coisa e tal. Fabiana, muito obrigado aí pela presença. Então, gente, vou encerrar. Apesar da gente estar aqui com a visita do Fábio, da Cláudia e do Rogers, dos adorados Cláudia e Rogers. Adorando vocês também, gente. A saudade. Mas muito obrigado, então, enfim, pela conversa, né? O Ivan Andrade, a Cláudia Nua Basile, o Rogers Douglas, o Fábio Mazzoni, aos trabalhos aí nas operações da Fabiola. E a gente encerra essa conversa, então, que foi a última conversa das atividades formativas do projeto A Morta, do Didática da Encenação, edição 2022, que teve a minha direção com a parceria de todas essas pessoas e muitas mais. Muito obrigado. Viva o teatro e as artes do Brasil. Viva! Obrigada, Cacá Toledo. Quero agradecer mais uma vez pela parceria com a Oswald de Andrade. Obrigada por esse encontro maravilhoso, a participação de todos. Agradeço a presença. Espero revê-los em breve. Desejo uma ótima semana. Se cuidem e vamos lá ver a Morta. Beijo, gente. Obrigada. Vamos lá, muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau, gente. Valeu, obrigado Tchau, mesmo. beijo. Boa noite a todos. Boa noite. Vai. Até já. Aí.